Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do nosso livro Nas Fronteiras da Loucura, livro de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos aqui na sessão inicial, na sessão introdutória, análise das obsessões, fazendo aqui o nosso trabalho terapia desobsessiva, né? E antes de iniciarmos essa parte final, uma parte até pequena, onde Filomeno traz para nós alguns esclarecimentos, né, sobre a forma como esses casos devem ser abordados, tanto destacando as necessidades do espírito obsessor, ou como também na necessidade daqueles encarnados que sofrem o efeito da obsessão. Então aqui nós, para iniciarmos, antes de falarmos das terapias propriamente ditas, nós veremos aqui algumas experiências vividas por Dona Ivone, e aqui no nosso livro Recordações da Mediunidade, em que ela, no capítulo número 10, intitulado O Complexo Obsessão, né? Então, nós vamos aqui acompanhar algumas orientações que ela traz para nós, orientações que são importantes, né? Que vão aqui nos ajudar na melhor compreensão desse fenômeno, vamos dizer assim, né? Então eu não vou ler todo, porque é um capítulo bem extenso, né? Trazendo aqui orientações, trazendo casos. Então eu vou ler aqui uma parte que vai nos ajudar na introdução desse trecho, e depois eu leio para vocês aqui 4 pequenos casos que ela vai apresentar. Bom dia, Dona Miranda. Então ela diz assim para nós, né? Isso porque, como o Manuel Filomeno de Miranda já trouxe para nós algumas orientações sobre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, nós veremos aqui alguns desses casos, em especial nesse último, que acaba sendo mais grave, né, que é o da subjugação, vendo aqui na prática, a partir das observações e trabalhos que ela realizou na época. Então diz assim: a variedade e tipos de obsessão são impressionantes aos olhos do bom observador. Afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignoradas por todos, uma vez que não demonstram perturbações mentais no indivíduo atacado, são aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsediado através de uma sugestão contínua, ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Assim submetido à ação oculta do obsessor, o obsediado parecerá pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato, que descerá ao crime ou ao suicídio, se aquele assim o ordenar. Tal obsessão é dificilmente curável, asseveram os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsediado, que se apraz na prática dos erros a que o opressor o induz. Vejamos o que a respeito esclarece também a entidade Adolfo Bezerra de Menezes, em seu livro Dramas da Obsessão, a nós concedido através da psicografia. Lembrando que nós estudamos, né, o Dramas da Obsessão, que é aquele caso no século XV ou século XVI, na Espanha, onde houve aquela perseguição por parte de membros da Igreja Católica, da Inquisição, que perseguia ali um grupo de judeus. E tomado por um sentimento passional desequilibrado, né, um dos responsáveis acabou atingindo toda a família, provocando ali muitas dores, né, pelo efeito, né, da perseguição, da prisão, da execução. E depois esses espíritos se arrastaram durante ali algumas encarnações, durante alguns séculos, até que, no século XX, eles iniciariam então um novo percurso, agora reencarnando juntos, aqui no Brasil, se eu não me engano, na região de Minas Gerais. Então a gente lembra desse caso, né, um caso bastante intenso, um caso bastante doloroso. Então o Dr. Bezerra diz assim no livro: refutará o leitor
lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidades nos erros que sob tais influências cometa. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsediado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher jamais será influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa mesma permuta de afinidades. Então aqui ele começa a dizer para nós sobre a questão a quem responsabilizar quando uma situação dessa acontecer. O Dr. Bezerra chama atenção que nesse tipo de influência que os espíritos exercem sobre o encarnado, a responsabilidade recai, a princípio, no próprio encarnado, já que ele não apenas abre a sua mente para essas influências, como assimila essas influências como sendo uma sugestão que para ele é prazerosa, por mais dolorosa que seja. Então ele chama atenção exatamente isso. A responsabilidade recai sobre o obsediado, porque no momento em que ele, tomado por uma vontade, se desvincula dessas influências, ele pode então seguir ali a sua vida sem sofrer os efeitos negativos dessa presença, né? Então é isso que ele chama atenção aqui para nós. Bom dia, embaixador. Ele segue aqui a Dona Ivone. Durante o nosso longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas, facilmente curáveis, e obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente incuráveis, ao passo que outras, semelhantes a atuações e assédios que mais implicam fenômeno mediúnico do que fenômeno de obsessão, manifestação de espíritos num médium moralmente incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais e iniciação doutrinária, que mesmo de desenvolver a faculdade que portava, a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. É sabido, pois, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão, sem um tratamento prévio do médium, tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. O bom desenvolvimento mediúnico, que solidifica a faculdade, evitando crises obsessoras de muitos gêneros, não implica somente a frequência a determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior que, do pretendente ao intercâmbio com o invisível, o cultivo das boas qualidades do caráter, o estudo, a meditação, a prática do bem, o método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante corrigindo vícios mentais, o amor generalizado irradiando para manifestações superiores, enfim, uma renovação de valores circunstanciada, renovação que não poderá ser certamente rápida, mas que será constante nos propósitos de progresso. Tudo isso lentamente aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidades de um desvio para o campo obsessivo. Bom dia, Didman. Então aqui o que Filomeno traz para nós, o que a Dona Ivone traz para nós, primeiro, quando percebe-se, que, por exemplo, um indivíduo traz sintomas de uma influência espiritual, de um processo obsessivo, não trabalhar o desenvolvimento mediúnico sem antes trabalhar o próprio médium. Daí então a necessidade do estudo, da renovação, da evangelização, para que a partir daí então, com essa transformação, que como ela diz para nós, não é rápida, mas ela deve ser lenta e constante, para fazer com que aí sim
tomado por esse equilíbrio, ele consiga exercer, né, o trabalho, exercer a faculdade mediúnica de uma forma proveitosa. E ela continua. Obsessões há surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Aqui a gente já conversou sobre essa questão, falando sobre aquilo que acontece no plano espiritual e aquilo que nós observamos no plano físico. Muitas vezes aquilo que nós observamos no plano físico aparenta ser uma doença, aparenta ser um desequilíbrio, apresenta ser uma situação momentânea. Mas que quando nós olhamos para o plano espiritual, isso a princípio, no plano físico, sem nenhuma relação com o mundo espiritual. Porque nada indica que seja algo relacionado com o mundo espiritual. Mas do plano espiritual nós vemos uma atuação intensa por parte desses espíritos que desejam envolver, influenciar, conduzir e provocar também ali muitas vezes sofrimento naquele que é o alvo da obsessão. Então, há casos em que fica patente a presença espiritual e, portanto, quando bem direcionado para ali, né, os recursos, por exemplo, os recursos espíritas, para ajudar nesse tratamento daquela pessoa, isso fica bastante tranquilo. Mas como nós vimos, né, na introdução aqui em cima, que a Dona Ivone trouxe para nós, muitas vezes o indivíduo ele acaba sofrendo uma influência durante o sono, recebe uma dose de cargas mentais, entrando num processo de hipnose, cuja natureza ele assimila, porque fica instigando ideias, condutas, comportamentos, sentimentos, e o encarnado acaba assimilando tudo isso, e ele fica senhor de si, ele não perde a razão, mas ele acaba se deixando envolver e aceitando esse envolvimento como parte desse processo obsessivo. E aí então, quando ele desperta para a sua realidade do dia a dia, ele vai tendo ali os seus comportamentos que vão beirando ali, como ela colocou para nós, ao crime, por exemplo, né, o próprio suicídio, como crimes outros, né, contra outras pessoas, praticado por aquele indivíduo, que a princípio ele é julgado apenas por um caráter deformado, apenas por uma tendência violenta. Mas sem se dar conta que tudo isso foi despertado por essa influência espiritual. É aí que nós colocamos, quando estudamos o início desse capítulo, que nós vemos nas Fronteiras da Loucura, lá na análise das obsessões, eu tinha comentado com vocês sobre questões envolvendo manicômios, envolvendo penitenciárias, que nós vemos ali pessoas que são tratadas, né, como doentes mentais, como psicopatas, e dentro dos presídios pessoas que são tratadas como criminosos. Nós vemos apenas o efeito daquilo que pode ter uma causa espiritual, e não o indivíduo apenas tendo ali uma deformação do seu caráter, mas ele sendo influenciado e sendo levado a essa questão. Mas é um detalhe importante também que nós devemos considerar, que se essa influência acontece, é porque o indivíduo encarnado apresenta tendências que são alimentadas por essa influência. Então a violência, a criminalidade, o desequilíbrio mental são fatores que predispõem o indivíduo a sofrer essas influências. Então aqui, como foi colocado para nós, casos interessantes de obsessão, desconhecendo que se trata de obsessão. Por isso, então, nós vemos o efeito, mas não compreendemos a causa. E aquela questão 459 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, ao ponto em que eles nos conduzem, ela tem ali uma questão fundamental, porque essa influência acontece o tempo todo, de uma forma positiva, de uma forma negativa. Geralmente, percebemos muito mais a negativa, porque as nossas próprias tendências favorecem esse tipo de influência, mas também estamos sendo o tempo todo amparados, sustentados pelos espíritos amigos, trazendo uma influência positiva. Só que nesse caso, a influência positiva nos traz ideias e inspirações, respeitando o nosso livre-arbítrio, enquanto que as obsessões nos atacam, ultrapassando e limitando o nosso direito, né, de fazer escolhas.
Eu estou lendo aqui, Andréia, o livro Recordações da Mediunidade, que foi um dos livros que nós estudamos, da dona Ivone, e nós estamos no capítulo número 10, o complexo obsessão, que ela vai trazer para nós aqui alguns exemplos. Né? Porque como a gente está já no final da análise da obsessão, antes de iniciarmos a terapêutica espírita, ou as terapias desobsessivas, eu queria trazer para vocês algumas ilustrações, tá, de casos reais que dona Ivone experimentou e participou de auxílio, né, durante a sua tarefa como assistente do Centro Espírita, e aqui então ela apresenta para nós esses relatos. Bom dia, Fabi. Então vamos lá. Mais uma vez, né, obsessões há surpreendentes como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Presenciamo-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras, servindo nós mesma de intérprete do espírito Dr. Bezerra de Menezes para o serviço de cura. Será de utilidade que em todos os processos de curas de obsessões, um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato, mandato se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais, o que quer dizer que não nos devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo. Olha que interessante, né? Então ela coloca primeiro dizendo que é fundamental a presença de um médium experimentado, um médium estudado, que se torne porta-voz dos espíritos que também auxiliam nesse trabalho, para que haja essa integração entre plano físico e plano espiritual. Quando nós estudamos no livro Nos Bastidores da Obsessão, nós lembramos, né, do médium Moraes. Eram aqueles encarnados, né? Então eram os encarnados o senhor Petitinga, que era o presidente da União Espírita Baiana, era também Manuel Filomeno de Miranda, que era um trabalhador da instituição, estudioso da mediunidade, especialmente no campo das obsessões, e o médium Moraes, que era exatamente esse porta-voz do plano espiritual, trazendo orientações dos instrutores que auxiliavam, né, naquela grande trama que nós acompanhamos de uma obsessão que datava, né, como nós lembramos, né, datava de séculos, envolvendo aquela família. E aí então, através desse trabalho conjunto, a obsessão foi desfeita e todas as pessoas então foram assistidas e encaminhadas para experiências futuras. Então vamos lá. 1930, Centro Espírita de Lavras, Minas Gerais. Um jovem de 12 anos de idade, único filho varão de modesto sitiante dos arredores da cidade, em Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira, aqui só para lembrar, Dona Ivone coloca aqui no rodapé já, fazendo um parêntese. Os nomes próprios aqui citados serão fictícios ou alterados para fins literários. Os verdadeiros nomes não deverão ser revelados ao público, porque a lei da fraternidade, que o Espiritismo acata, o proíbe, a não ser que exista licença especial das personalidades citadas para que os seus nomes sejam declarados na íntegra, o que não me foi possível obter para os casos presentes. Né? E aqui a gente lembra que não tem nem necessidade também de trazer o nome, né, o nome real das pessoas. Até porque se naquela época a gente tinha aqui a lei da fraternidade que o Espiritismo o acata, nós temos hoje, né, leis da nossa legislação que também preservam, né, a intimidade das pessoas. Então esse jovem de 12 anos, filho de um sitiante nos arredores de Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira, fora atacado de uma espécie de paralisia infantil, desde os seus 2 anos de idade. Paralisia que lhe deformara terrivelmente as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Os braços eram arcados e retesados,
e até a fisionomia se apresentava abobalhada e como que entumecida por um esforço ignoto. Era, além de tudo, também mudo. Ao penetrar a sede do centro, acompanhado pelo pai, os dois videntes então presentes e também eu mesma, também presente, fomos concordes em perceber uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que uma alimalha de sela, visto que até as rédeas e o freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. O enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro. Chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta, e tudo indicava que uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial, originária da sífilis, o infelicitaria para sempre, pois os médicos consultados já haviam esgotado seus recursos científicos para o curarem. O pobre pai despendera o máximo de suas posses para um tratamento, mas o mal permanecia desafiando o tempo e as tentativas de cada um. Tratava-se, como vemos, de obsessão típica daquelas citadas nos evangelhos de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tornar mudo, surdo e mudo o paciente, e que Jesus e seus apóstolos, com tanta facilidade, curavam com a aposição das mãos. No decurso de 10 anos de domínio, essa terrível obsessão afetara músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do passivo, o que desorientara os próprios médicos que, tratando do enfermo com os métodos ditos científicos e indicados para o caso, não logravam sequer alívio para ele. Eu era, então, o médium responsável pelo intercâmbio espiritual, no posto mediúnico da assistência dos necessitados do centro acima referido, verdadeiro templo de amor e ciência transcendente que era aquela organização. Já por essa época, o espírito Dr. Bezerra de Menezes me honrava com a sua assistência para todos os trabalhos mediúnicos empreendidos, e fiz imediatamente a consulta necessária, obtendo o simples esclarecimento que se segue. Então o Dr. Bezerra disse: façam o pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns, que ele se submeta a um tratamento de passes diários no próprio centro, com uma corrente de 3 ou mais médiums, e assista às reuniões que puder. O caso é simples. Concedeu receita homeopata, que foi religiosamente observada, com os medicamentos fornecidos pela própria assistência aos necessitados, gratuitamente. Logo na primeira sessão realizada, e quando o paciente só havia recebido passes, aplicados conforme a indicação, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando-o à força do dorso do seu corcel. Por que então não posso também castigá-lo? Ele que me castigou tanto, dizia. Ele foi meu senhor e me subjugou enquanto vivi. Agora é a minha vez de subjugá-lo com o meu chicote e a minha espora. Não era eu o burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo bem ganhado não dói. E depois o presidente dizia da mesa, né? Mas não vês que esse rapaz conta apenas 12 anos de idade e não podia ter sido teu senhor quando a escravatura foi abolida há tantos anos? Retrucou o paciente da mesa o presidente da mesa com inteligência, tentando esclarecimentos doutrinários. Então aqui uma estratégia utilizada pelo presidente da mesa, aqui ela usa esse termo, presidente de mesa, na verdade aqui é o dirigente do trabalho.
e jogou essa ideia para provocar nesse espírito uma resposta para ver se ele compreendia a realidade que ele estava vivendo. Então como é que pode uma criança de 12 anos estar aqui agora, sendo que a escravatura já acabou, né? E aí o espírito responde: ora, 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 eu bem sei o que digo, e quem é ele, o meu burro? Ele é Nhonhô Teodoro Vieira, sim, não me engano não, eu nunca o perdi de vista. Facilmente esse opressor foi retirado e encaminhado às instâncias do invisível convenientes ao seu estado, talvez a uma reencarnação imediata, e prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em 30 dias. Conversando com o pai do jovem, soube-se que Nhonhô Teodoro fora o bisavô do próprio enfermo, e que possuía alguns escravos, pequeno fazendeiro que fora na zona rural da velha cidade. Pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem José Teodoro Vieira mais não era do que a reencarnação do próprio bisavô. Colocado agora na 4ª geração da própria família, padecia a vingança de um escravo odioso que não fora capaz de perdoar os males recebidos, e assim, descrendo da justiça de Deus, fazia justiça pelas próprias mãos. Lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade Dr. Bezerra de Menezes ao jovem obsediado: beladona e china da 5ª dinamização e 6 vidros de antigo reconstituinte muito usado na época. Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicava sorridente: eu sabia falar sim, mas a voz não saía porque uma coisa esquisita apertava minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita seria certamente o freio forjado com forças maléficas invisíveis. Então esse aqui é o primeiro caso que ela conta. E aqui, como viu, embora, como foi colocado, né, um processo obsessivo, em que durante 10 anos esse jovem ficou então preso nessa obsessão, dos 2 anos de idade até os 12 anos, portanto 10 anos nessa condição, em que o espírito revoltado se encontrava ali, né, podando ali o seu corpo, as suas manifestações, né, a sua capacidade de se comunicar, surdo e mudo, e rapidamente o espírito então, com essas aplicações e com as orientações que esse espírito recebeu, lembrando que nessas orientações a gente vai colocar, né, aquela expressão, né, a doutrinação, como muitas vezes nós utilizamos, né, mas é o esclarecimento, a orientação, a doutrinação. Então esse espírito rapidamente foi conduzido para, né, um ambiente propício para a sua condição, e o que ela coloca para nós aqui também, como parte desse processo de desenvolvimento, tanto por parte do encarnado e sua família, o que nós vimos os resultados bastante positivos, como para o espírito, em que foi proposto ali talvez uma reencarnação imediata, nós vimos que todos então estavam ali, né, vislumbrando agora novos horizontes. E esse espírito que reencarna agora nessa condição imediata, nós vemos que dá para prever, né, pela condição do espírito, pelo seu pouco conhecimento, pelo sentimento de revolta, vai ser aquele espírito que vai reencarnar numa condição que para ele vai ser educativa. E essa reencarnação vai ser um ambiente que vai conduzi-lo nesse esclarecimento, uma família, uma estrutura social, que vai ali procurar encontrar formas, né, de não permitir que ele se desvie desse caminho de esclarecimento. Pode ser uma encarnação difícil, porque o espírito ainda se mostra bastante resistente dentro desse pensamento, né, mas vai ali, é o início de um processo. E claro que não é matemático, né, dizendo que todos, com 2 encarnações, vão resolver um problema, com uma reencarnação já será o suficiente. Cada espírito trará ali a sua história, cada espírito tem as suas necessidades, e portanto, né, aqueles que trabalham no planejamento das encarnações
vou encontrar ali todos os recursos possíveis para que esse espírito possa se desenvolver. Mas foi um caso bastante simples, com 30 dias, o jovem aqui então já conseguia apresentar ali, né, um estado bastante satisfatório, iniciando naturalmente, né, lembrando que isso era só o começo, já que músculos, nervos, glândulas foram afetados, né, por causa dessa influência e, portanto, o seu organismo teve ali um desenvolvimento prejudicado. Portanto, era o início de um trabalho, né, a gente fala aqui de 1930, e não havia, por exemplo, né, fisioterapia e outras terapias naquela época, mas certamente ali os médicos iniciariam então ali um tratamento para que o jovem pudesse recuperar, né, o vigor compatível com a sua idade. Muito bem, esse é o primeiro caso então, né? O Brás colocou, o Chico Xavier era contra a gente descobrir nossas vidas passadas. Não, certamente que sim, Brás, não é somente contra, né? É uma questão de recomendação, porque o indivíduo que procura a sua própria história, não é que é uma proibição, isso é importante a gente lembrar, mas assim, quando você procura a sua própria história, você tem que estar preparado e ter o equilíbrio necessário para se deparar com a realidade que você viveu anteriormente, né? Então é sempre aquela recomendação para evitar que nós encontremos com a nossa própria história, a menos que haja necessidade. E nós já acompanhamos, inclusive, debates bastante calorosos, bastante fervorosos, nessa questão, né, se a terapia de vivências passadas ela é condenada pelo Espiritismo, não é condenada pelo Espiritismo. Então, né, discussões aí bastante calorosas e improdutivas também, né, porque cada um querendo impor ali a sua ideia e ninguém chega a lugar nenhum. Deixa eu ler mais um caso aqui para nós, depois a gente vai aqui para concluir o nosso livro, senão ficamos aqui presos nesse estudo paralelo. Vamos lá. No antigo Centro Espírita de Lavras, tive a ocasião de presenciar os mais estranhos e sensacionais casos de obsessão de que tive conhecimento. Dir-se-ia que aquele núcleo especializado em tais casos dava a sua legítima feição de santuário, onde as repercussões do mundo não encontravam eco. O leitor certamente se lembrará do volume Dramas da Obsessão, cujas personagens centrais foram ali socorridas. Alguns daqueles casos se apresentavam grotescos, mesmo tocados de humor, outros dramáticos, incuráveis que os guias espirituais do núcleo desenganavam de imediato, recomendando, todavia, preces continuadas e tratamentos de passes, que certamente beneficiariam os infelizes perseguidos e seus perseguidores. Formariam volume os numerosos casos que presenciei ali e em outras localidades, nos quais tive a ocasião de interferir, quer como médium, quer como conselheira. Citarei ainda alguns nessas páginas, visto que estudamos uma tese e não será perdida a observação que fizermos. Então é interessante o que ela coloca aqui. Nós estudamos uma tese. Qual é a tese? A obsessão. Portanto, cada comentário que ela faz tem o objetivo de ilustrar, de enriquecer as ideias no desenvolvimento dessa tese. Então, bacana isso que ela coloca, né? Citarei ainda alguns nessas páginas, visto que estudamos uma tese, e não será perdida a observação que fizermos. Vamos lá. De certa feita, pela mesma ocasião em que se passou o caso antecedente, certo jovem de 18 primaveras, também natural da zona rural daquela tradicional cidade mineira, foi levado ao dito centro espírita por um seu irmão mais velho, que desejava curá-lo das peraltices que vinha praticando. O jovem, a quem chamavam Joãozinho, saltou então imediatamente para as cadeiras vazias do salão, equilibrando-se nos rebordos do encosto das mesmas frágeis cadeiras de palhinha que não suportariam o peso do volume sem virar se não ocorresse o fenômeno de levitação espontâneo e belo.
O jovem ia e vinha pelos rebordos do espaldar das cadeiras como equilibrista no arame, do picadeiro de um circo de diversões. Este mesmo obsediado exibia-se em mímicas, caretas espirituosas e piruetas típicas, espojando-se no chão e coleando qual serpente ou caminhando sobre as mãos e com as pernas para cima, saltando e pulando graciosamente, quando, no seu estado normal, era modesto e bisonho, como legítimo camponês mineiro que era. Para sua cura, no entanto, não foi necessário nem mesmo o trabalho de sessões práticas. Afastada a entidade intrusa pela ação do passe, aplicado com poderosa corrente magnética de 4 médiums, comunicando-se a mesma pelo médium de incorporação, que sempre havia à mão, para casos de emergência, identificou-se como um pobre equilibrista de circo, que simpatizara com o rapaz e ensinara-lhe a própria arte, desejando retirá-lo da enxada para labores menos rudes. O paciente foi igualmente curado com facilidade, visto não se tratar de obsessão odiosa, e sim de fortes atuações amistosas do invisível num admirável médium de efeitos físicos. Este, por sua vez, libertado do seu amável professor, declarava que assistia a tudo quanto praticava, mas não podia evitar coisa alguma. Envergonhava-se do que fazia, tinha medo dos impulsos que o obrigavam a tais artes e se esgotava muito, sentindo-se alquebrado de forças. Não se tratou, no entanto, de um desenvolvimento mediúnico, obedecendo-se às instruções dos mentores espirituais. O paciente não se interessava pelo espiritismo, sentia mesmo pavor pelo que consigo se passava, acreditava-se possesso do demônio e não possuía condições morais para o cultivo da sua prodigiosa força psíquica. Abrir as comportas de tal mediunidade em semelhante indivíduo seria expô-lo às hordas obsessoras e talvez aos próprios aproveitadores terrenos que poderiam explorar-lhe a qualidade. Foram recomendados passes apaziguadores, a força mediúnica aquietou-se até segunda ordem. Olha que interessante, né? Então, nesse caso aqui, ele era um médium de efeito físico, mas não havia recomendação da ideia do desenvolvimento mediúnico. Porque é sempre assim, olha, você é médium, você tem que desenvolver. Você é médium, você precisa praticar. Aqui nós vimos um caso em que, nessa situação, esse trabalho feito tanto pelo magnetismo, pelos passes, como também pelo trabalho feito pelos espíritos, fez com que a mediunidade dele, a força mediúnica, se aquietasse, se neutralizasse até segunda ordem. E essa segunda ordem seria, será que no futuro, porque ele tem 18 anos, será que no futuro não surgiria uma oportunidade em que ele poderia exercer essa mediunidade de uma forma proveitosa? Ou que fosse para ele uma experiência ainda que dolorosa? Então aqui nesse caso vimos aqui que foi somente um espírito que exercia uma influência, e olha só o nível da influência, uma influência espiritual sobre o encarnado, dominando as suas capacidades físicas, motoras, não com o objetivo de prejudicá-lo, mas pela simpatia, olha só. Então quantas situações acontecem assim? Um espírito vagando pelo mundo, encontra um indivíduo, encontra uma família por quem ele tem simpatia, e com a ideia de querer ali colaborar de alguma forma dentro daquilo que ele compreendia, ele acabava exercendo uma influência que na verdade era um prejuízo, mas que ele não tinha intenção de prejudicar. E aqui nesse caso, essa pessoa então foi levada para o centro espírita, onde recebeu o devido tratamento. Mas poderia, por exemplo, ter sido ali apenas observado por pessoas que não trazem nenhum tipo de conhecimento a respeito do mundo espiritual, vendo ali uma situação completamente bizarra. E quanto disso acontece pelo mundo afora. Aqui nesse caso nós vimos uma situação física. Imaginemos espiritual, imaginemos intelectual, dessas influências acontecendo. Bom, vimos 2 casos aqui. A Andrea colocou rapidinho aqui, a gente já vai para o nosso livro. Que o tempo passou, a gente começou agora, já está acabando, né? Impressionante.
O André colocou, né, quando eu tinha uns 6, 7 anos, uma manhã amanheci com tanta dor nas pernas que não conseguia ficar de pé. Alguns dias depois, minha mãe, desesperada, chamou minha avó, que ficou comigo direto, orando e dando passes, mesmo sem seguir nenhuma doutrina. Fiquei bem e até hoje não sei o que ela viu ao chegar, nem o que sentiu, nem o que aconteceu. Pois é, ficou só algumas anotações no seu currículo, né, André? Mas são experiências dessas que a gente acaba vendo, né? Porque para você ver, ó, você viveu isso como experiência pessoal, em que um fato aconteceu num determinado momento, a sua família acompanhou sem saber do que se tratava, e anos depois você já começa a trazer algumas suspeitas sobre isso. Quantas e quantas famílias vivem isso? Contado por um parente, contado por uma avó, que certa vez tal coisa aconteceu e na verdade era um fenômeno de causas espirituais que ninguém compreendia, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Bem interessante, né? Muito bem, meus amigos, nós vimos aqui, pois é, né, imaginando que tenha sido naturalmente esse tipo de situação espiritual, né? Bom, eu ia ler para vocês aqui mais 2 casos, mas já está na nossa hora. Vamos aqui então para o nosso livro Terapia Desobsessiva. Num outro momento a gente faz a leitura desses casos, quando surgir a oportunidade, né? Então vamos lá, orientação de Filomeno de Miranda, para a gente poder concluir aqui então esse trecho, esse trecho da introdução aqui do nosso livro. Então, terapia desobsessiva. Conforme o quadro de alienação, variam os recursos terapêuticos. Né? Então, olha só que interessante. Quando ele fala, conforme o quadro de alienação, os recursos terapêuticos. Então, através dessas ilustrações, que nós já vimos aqui, já vimos também em outros livros, a gente vai percebendo que cada paciente, se pudermos chamar assim, traz ali uma necessidade. Portanto, para cada caso tem uma medicação diferente. Essa medicação, que seria o tratamento espiritual, vai requerer ali esforços de encarnados, desencarnados e do próprio paciente, envolvendo também sua família, já que, como ele coloca para nós aqui, nenhum caso de obsessão que afete um indivíduo isenta a família de colaborar nesse processo, visto que a própria família também tem participação na história dessas influências, dessa perseguição. Então, para cada caso, nós temos ali recursos diferentes. Sabendo-se que o agente é um ser que pensa e age, movido por uma razão que lhe parece justa, qualquer política de ilaquiação da honestidade torna-se improfícua, aumentando a hostilidade e tenacidade do perseguidor. Então, qualquer tentativa de enganar o espírito, de expulsar o espírito, sem convencê-lo a deixar aquele paciente, vai aumentar a hostilidade e a tenacidade desse perseguidor. É o que muitas vezes a gente vê, né? Vamos praticar um exorcismo, que significa expulsar aquele espírito ruim de perto daquele que é o obsediado, daquele que é o possesso, né? Dentro dessa visão religiosa. E na verdade ali você não educa o encarnado e você não esclarece o desencarnado. E ali então você mantém, na verdade, aquele vínculo estreito e odioso entre os dois, sem que isso seja dissolvido, que mais dia ou menos dia pode voltar a acontecer. O principal mistério deve ser o de concentrar no enfermo desencarnado as atenções, tratando-o com bondade e respeito, mesmo que se não esteja de acordo com o que faz. Então, é aquela terapia, né, de você começar a conversar, esclarecer, tentar entender as intenções, quais são as causas, trabalhar esse processo de evangelização para perceber que ele, na verdade, embora ele esteja prejudicando aquele que é o alvo da obsessão, na verdade ele prejudica a si mesmo. Né? Então, é esse trabalho de ver no obsessor esse irmão adoecido, que precisa de auxílio, que precisa de tratamento. Lembra que nós vimos nos bastidores da obsessão, o trabalho que foi feito com Teofrastos, a paciência que tiveram
tanto na assistência do lado espiritual, como na assistência do lado físico, através das reuniões de desobsessão onde ele se manifestava. Então, na verdade, foi um trabalho de esclarecimento e de convencimento. E, na verdade, não é um convencimento para simplesmente fazer com que o espírito seja demovido, mas de esclarecimento essencialmente. Conquistar para a íntima renovação o agente infeliz, porquanto toda a ação má procede sempre de quem não está bem. Por mais escamoteie e disfarce os sentimentos, e o próprio estado é o primeiro definitivo passo. Então, mesmo que ele fala que ele é muito forte, que ele é muito poderoso, que ele está fazendo justiça, na verdade ele é um espírito adoecido que não consegue perceber que aquilo tudo que ele está vivenciando é para ele a causa de um tipo de sofrimento. Bom dia, Sandra. Evitar-se a discussão inoperante, forrado de humildade real, na qual transpareça o interesse amoroso pelo bem-estar do outro, que determinará por envolver-se em ondas de confiança e harmonia de que se beneficiará, mudando de atitude em relação aos propósitos mantidos até então. Então essa discussão, esse bate-boca que muitas vezes pode acontecer entre dirigentes, esclarecedores e desencarnados, é algo absolutamente dispensável e não recomendável. Porque, na verdade, ali é o diálogo fraterno e deve, principalmente, ali prevalecer o sentimento de humildade real por parte dos encarnados para reconhecer que aquele que procura o seu sentimento, satisfazer o seu sentimento de vingança, ele tem as suas razões. Razões que, a princípio, de um modo mais genérico, tem ali um motivo. Vai com Deus, Marião. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã não, amanhã não tem estudo, tá? Então até sexta-feira. Então, assim, ele tem a sua razão de ser. Ele pode estar fazendo a coisa a coisa que ele acredita certa, mas do jeito errado. Porque não é simplesmente assim, eu vou fazer o mal pelo mal. Eu quero a justiça dentro da minha visão. Então, primeiro reconhecer, compreender, dialogar, esclarecer. Aí o trabalho começa a mudar. Simultaneamente, não é apenas o trabalho no plano espiritual que a gente vê, né? Com o espírito, no caso, né, que a gente deve observar. Simultaneamente, educar-se à luz do Evangelho o paciente, insistindo junto a ele com afabilidade pela transformação moral e criando em torno de si condições psíquicas harmônicas, com que se refará emocionalmente, estimulando-se a contribuir com a parte que lhe diz respeito. Então, trabalha com o espírito e trabalha agora com o próprio obsidiado, que é o caso aqui do encarnado, fazendo com que então ele se fortaleça no Evangelho. E para isso a gente vai perceber, como resultado, né, a própria reforma íntima, quando ele consegue alcançar esse objetivo. E esse mesmo encarnado, atraí-lo a ações dignificantes e de beneficência, com que granjeará simpatias e vibrações positivas, que o fortalecerão mudando o seu campo psíquico. Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante, ao mesmo tempo trabalhando-lhe o caráter, que se deve tornar maleável ao bem e refratário ao vício. As mentes viciosas encharcam-se de vibriões e parasitas extravagantes, dementadas pelo desdobrar dos excessos perniciosos. Então essas mentes viciosas nós podemos encontrar inclusive no próprio encarnado, que é vítima da obsessão. Então fazer com que através dessa reforma íntima, da evangelização, da mudança do padrão vibratório, o próprio paciente vai criando esses anticorpos e vai se libertando, né, desses vibriões e parasitas, né, que são, dentro da linguagem da biologia, micro-organismos, mas que a gente lembra que o próprio Joana de Ângeles também fala sobre os miasmas, né, que afetam, né, que nos afetam, são os parasitas mentais, que geram certamente, então, né, esses efeitos negativos. Então é através de uma mente saudável que vai fazer com que esses tipos de parasitas sejam, então,
sejam então dissolvidos, sejam então eliminados pela própria força de vontade do paciente. Ao lado dessa psicoterapia, que é o que ele chama aqui da evangelização, que nada mais é, né, porque a evangelização, quando bem trabalhada, ela deixa de ser uma prática religiosa e se transforma numa prática moral, que é o mais importante. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam recomendando práticas religiosas mecânicas. Olha, frequenta tantas vezes, reza tantas vezes, faça isso, faça aquilo, mas sem esclarecer que é a transformação íntima do indivíduo, e esses recursos que são religiosos se tornam para ele instrumentos de transformação interior, e não simplesmente práticas superficiais. E é a mesma coisa que acontece nos centros espíritas. Vá lá, tome 10 passes, assista a 10 palestras que melhorem. O indivíduo vai por obrigação, vai porque ele quer se livrar daquilo tudo, mas ele não promove a sua transformação. Por isso, então, essa psicoterapia de evangelização, de esclarecimento e de vivência de fato dessas indicações, essas sim são as terapias mais eficazes. Ao lado dessa psicoterapia, é necessária a aplicação dos recursos fluídicos, seja através do passe ou da água magnetizada, da oração intercessória, com que se vitalizam os núcleos geradores de forças, estimulantes da saúde, com o poder de desconectarem os plugs das respectivas matrizes, de modo a que o endividado se reabilite perante a consciência cósmica pela aplicação dos valores e serviços dignificadores. Então, junto dessa parte moral, vem também agora a parte energética. E aí então vem a contribuição, né, de médiums, que são médiums de cura, né, o que André Luiz chama de médiums passistas, né, então, mas são médiums que fazem ali a aplicação dos passes, porque essa... Vai com Deus, Fabi. Vai com Deus, chegou agora, né? Tá certo. Então, essa terapia fluídica, que como Kardec lembra lá no livro A Gênese, promover a substituição daquele fluido pernicioso por fluidos renovadores. Mas para isso também há a necessidade da participação intensa, né, da participação direta por parte do paciente. A oração intercessória, da mesma forma, e estimulantes da saúde. Olha que interessante também, quando ele coloca essa oração intercessória com que se vitalizam os núcleos geradores de forças, isso é até um conceito científico, né? Porque estavam fazendo pesquisas, especialmente em hospitais, analisando aqueles pacientes que eram envolvidos por essas preces e aqueles pacientes que não eram, e perceberam uma porcentagem na melhora de pacientes que recebiam essas intercessões. E nesse caso, né, a própria prece também sendo analisada, não no sentido religioso, mas a prece no sentido do estímulo da fé, do estímulo da religiosidade da pessoa, faz com que a sua mente comece também a trabalhar de uma forma diferenciada. Então a prece tem sido estudada nos hospitais, tanto que nós temos ali os serviços de capelania, que são muito estimulados nos hospitais, né, o trabalho religioso com pacientes e tudo mais, mostrando que a fé é capaz de melhorar as condições do doente. Não pelo fato da medicina, da ciência acreditar na religião, acreditar no espiritual, mas a medicina entendendo que quando o indivíduo aceita isso e tem essa crença, isso promove nele, né, um funcionamento diferente da sua mente, fazendo com que ele consiga se fortalecer. Então, estimulando a fé, se encontra também ali, né, um mecanismo interessante para essa cura. E continua. Não ocorrem milagres em mistérios que tais como noutros de qualquer natureza. O acontecimento miraculoso, quando parece suceder, é na verdade o resultado de uma ação muito bem programada, cujos efeitos são registrados e cujas causas não são necessariamente no momento conhecidas.
né? Então aqui, como a gente vê, né, que aquilo que parece ser milagre, na verdade é o efeito de um conjunto de fatores que naquele momento não é conhecido. O fato de você ter efeitos, causas, né, de efeitos desconhecidos, não significa que isso seja algo simplesmente miraculoso, que seja algo sobrenatural. Na verdade, é muito natural pelo conjunto de forças dentro dessas leis, né, mas que quando aplicadas de uma forma mais objetiva, trazem resultados bastante eficazes. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, a fé promove essa boa vibração, sem dúvida. Né? Então essa fé bem direcionada, essa fé bem estimulada, ela fortalece essa mudança no padrão vibratório. André colocou, creio que mesmo a pessoa que não acredita em nada, mas no desespero pede a alguém ou alguma coisa, é uma oração, é pura vibração, sem dúvida. O que deve ser aproveitado é exatamente a necessidade do indivíduo de ele fazer parte desse processo. A gente vê muito isso nos trabalhos do Espiritismo.net. Nós temos ali, né, um serviço de preces, e muitas pessoas colocavam o nome na prece. Olha, faça uma prece por mim. Enquanto vocês rezam, eu vou lá até o shopping comprar alguma coisa, vou aproveitar e vou ao cinema, mas eu fico confiando em vocês. Aí a gente teve que fazer ali uma mudança nas orientações do nosso site, dizendo que a pessoa tem que também se comprometer com esse processo. E não atribuir ao outro a responsabilidade de curá-la. O outro pode, através da intercessão, fazer aquele esforço vibratório, aquele esforço fluídico, aquele esforço intercessório, mas a pessoa tem que estar predisposta a receber essa assistência. Isso é importante, né? Acho um charme quando me pedem para orar por ela ou por alguém que conhece, né? Legal, né, André? Você que é espírita, né? Reza por mim, por favor. Né? A gente se acha o máximo, né? Pois é. E é bem assim que acontece. Vamos lá, então. Toda pessoa que deseje contribuir na esfera de socorro desobsessivo não se descurar da conduta íntima, nem das suas ligações com o plano espiritual superior, donde fluem os recursos lenificadores salutares para os cometimentos do amor. E aqui, então, nesse caso, a primeira ela falou, aqui o Filomeno colocou para nós. Primeiro, trabalhar com o paciente. Ou melhor, trabalhar com o espírito responsável, causador daquela influência. Depois, trabalhar com o paciente, trabalhando na sua reforma íntima. E, finalmente, o próprio terapeuta, os colaboradores da terapia, também precisam estar fortalecidos. Então, toda pessoa que deseje contribuir na esfera de socorro desobsessivo, ela não deve se descurar da conduta íntima, nem das suas ligações com o plano espiritual. Recordando Jesus diante dos obsidiados e dos obsessores, busquemos a sua ajuda em inspiração na condição elevada que ele ocupa como Senhor dos Espíritos. Então aqui, ele trouxe para nós nesse trecho que trata das terapias desobsessivas, abordando ali as três esferas de ação: o espírito, o paciente e os trabalhadores. E aí, então, com essa introdução, a gente já tem então aqui, né, essa bagagem, esse cabedal de informações para a gente poder acompanhar a história que vai se desenrolar, que a gente vai começar na semana que vem. A Sandra lembrou ali, né, ajuda-te que o céu te ajudará, né? E certamente é assim, e era isso que a gente chamava atenção. Não era atribuir ao outro a responsabilidade de interceder, mas fazer com que ele se ajude para ser ajudado. Né? Isso é muito importante. O Dudu colocou, não é verdade, né? No centro havia pessoas que iam receber o passe e pediam ao médium para fazer pelo marido que estava vendo futebol, né? Então, assim, é bem essa a realidade. Então é mais fácil pedir para os outros fazerem, porque o trabalho espiritual, o trabalho moral, exige um esforço por parte daquele que precisa. E nem sempre as pessoas desejam esse esforço. Basta a gente lembrar que muitas pessoas procuram igrejas, procuram centros espíritas. Claro que pode, Fabi. Procuram centros espíritas, igrejas, no momento de crise.
A partir do momento em que há uma melhora na condição, ela volta para a vida normal dela. Então é muito importante que os grupos terapêuticos procurem sempre esclarecer as pessoas que a cura é um processo contínuo dentro desse campo espiritual. Não é você tomar ali um comprimido e esse comprimido resolve o problema. Moralmente é um trabalho constante, isso é muito importante. Né? Quer dizer que a Andréia tem reza forte, né? Vou lembrar de você, viu, Andréia? Já está anotado aqui. Precisar, só chegar na nossa amiga. Muito bem, vamos lá. Né? Nós temos aqui então a participação dos nossos amigos aqui do plano espiritual. Vamos então aqui a nossa mensagem. Amigos, observem em todos os casos que tiverem a oportunidade de conhecer e estudar não apenas a história em si, mas as condições mentais e psicológicas que se verificam. Notem que todo o mal que realizamos é uma violação às leis de Deus, que temos na consciência. Uma vez que isso aconteça, a consciência nos alerta para a retificação. Vejam, para a retificação e não punição, para a retificação da nossa conduta. Porém, em vez de retornar sobre nossos passos, ressarcir os prejuízos causados e modificar a nossa conduta, optamos por dar vazão aos nossos vícios morais e alimentamos orgulho e nosso egoísmo. Reconhecer nossos erros é importante para que possamos olhar para dentro de nós mesmos e iluminar ali essas sombras e então partir para o trabalho de reparação com resolução, vontade e fé. Não é o erro que nos coloca à mercê dos espíritos infelizes, não é o erro que nos afasta de Deus, é a nossa insistência em alimentar processos viciosos em nós mesmos, seja sob qual face se apresenta, culpa, ódio, mágoa, que dão acesso a processos de obsessão. E notem aí que também é uma oportunidade de aprendizado, porque eles têm acesso ao que temos em nós, onde é mais necessária a iluminação. O espírito que empreende o esforço de trabalho em si mesmo, amando a Deus e a si, ao próximo, consegue prevenir influências negativas. Estudamos os tratamentos. Observem também a profilaxia. Cair e levantar. Trabalhar sempre por nos iluminar e iluminar nossos atos. Não é perfeição, mas trabalho sempre. E sigamos estudando. Com um abraço grande, Eduardo. Então, nosso amigo Eduardo trouxe aqui, né? E claro, né? Perdoe pelos imprevistos aqui, né? Do nosso cotidiano. Mas esse pequeno recado que veio foi um recado bastante significativo. Foi exatamente, né? Foi muito bem condensado, muito bem explicado, porque mostra isso da nossa visão, a questão da dor, a questão do sofrimento, seja ela de natureza física, psíquica, espiritual, nós focamos muito na dor e na causa daquilo que aconteceu. E nós nos esquecemos do processo. Que na verdade nós temos ali uma série de ações no nosso dia a dia que, quando bem empreendidas, quando bem desenvolvidas, isso naturalmente faz com que nós não nos preocupemos tanto com o tratamento, porque a profilaxia já está sendo feita, a prevenção já vem sendo feita nas ações do nosso cotidiano. Então a gente se preocupa muito quando as coisas aparecem. Então assim, você ficou doente, vai ao médico. Você está doente, procura tal tratamento. Mas e se você tivesse levado uma vida saudável na sua dieta, nos seus hábitos, no seu pensamento, nas suas relações? Então, uma vida reta, dentro daquilo que nos é possível, já será o suficiente para eliminar uma série de situações que nós não precisamos viver. Mas o fato de nós vivermos de uma forma desprevenida e irresponsável, acabam gerando situações que mais nos atrasam, porque essa dor não vem para nos educar. É uma dor que surgiu porque nós ficamos invigilantes. Então, quantos e quantos problemas nós poderíamos afastar do nosso caminho, nos dando liberdade de ação para construir, para produzir, se nós estivéssemos apenas seguindo aquela orientação que Jesus nos trouxe, vigiai e orai. E essa vigilância é a vigilância em todas as esferas,
daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós buscamos com as nossas tendências, com as nossas vontades, com os nossos hábitos. É apenas o equilíbrio. Disciplina é liberdade. Lembrem desse pequeno verso. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho. Obrigado ao nosso querido Eduardo pela presença aqui conosco. E mais um pouquinho aqui, a Fabi trouxe para nós também. A cura é um processo, querida amiga. Quando paramos para nos culpar, nos punir, para alimentar sofrimentos, paramos. Deus não nos quer parados, nem caídos, nem culpa, nem desculpa. Em pé, erguidos e ao trabalho sempre. Trabalhar pelos outros nos ajuda muito, mas trabalhemos em nós com o mesmo amor que dedicamos aos outros. O amor é sempre o grande remédio de nossas almas, né? Então, Eduardo trazendo aqui o recadinho para a Andréia, né? Então tá aí, Andréia. Então, aquilo que a gente tinha exatamente comentado, né? A gente não precisa criar situações problemáticas. Por que isso? Basta que a gente tenha apenas uma conduta equilibrada. E nós estudamos todos os dias para isso. A nossa mente se encontra permeada de informações, de instruções, de modelos, para que a gente possa seguir. Basta pôr em prática. Agora, para quem não tem nada disso, errar faz parte do dia a dia, porque ele não tem conhecimento. Nós temos. E não seremos punidos por pôr em prática, mas criaremos situações que não precisavam existir. Observe como a gente mudou a ideia da dor